Fala galera, beleza? Maravilha! Nessa aula nós vamos ver um pouquinho a respeito de pincéis aqui no Illustrator. Os pincéis vão ser extremamente úteis para a gente lá na frente, quando nós precisarmos desenhar linhas com características diferenciadas, ok? Vocês já vão entender como é que isso funciona. Bom, para começar, a gente pode pegar a ferramenta Paintbrush, tá? Ou então B de bola no teclado. A ferramenta Paintbrush é o nosso pincel e a partir dela, olha só, mantendo pressionado e arrastando, eu faço uma pintura. Reparem que ela é suavizada ao longo do seu desenvolvimento. Isso porque acontece o seguinte nessa ferramenta e em algumas outras também, tá? Da mesma maneira, ó, vou clicar duas vezes na ferramenta, vai ser aberto o quadro de opções aqui do Paintbrush Tool. E aí o que acontece? A gente tem aqui a possibilidade de ajustar a fidelidade. Então se eu faço um traço bem anguloso e tal, quanto mais fidelidade eu tiver, né? Quanto mais eu puxar para a esquerda, mais esses ângulos vão ser caracterizados. Quanto mais eu puxar para a direita, aqui para o smooth, né? Para o esmaecimento, para a suavização, mais o meu traço vai ser suavizado. Vamos dar uma olhadinha? Ó, vou dar um OK. E aí eu vou fazer. Olha lá. Vocês estão percebendo como foi extremamente suavizado? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui do outro lado e olha só. Olha só o que vai acontecer. Olha, ele permanece mais ou menos parecido com o caminho que eu desenvolvi ao longo da ferramenta, né? Ao longo do uso da ferramenta. Além disso, a gente tem aqui algumas outras opções. A primeira é que é preencher novos contornos de brush, tá? Enfim, não é uma questão usual para nós aqui. Eu posso manter selecionado o que foi desenhado, né, nessa outra opção, e embaixo dela a gente pode editar o que está selecionado, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter selecionado aqui e vou dar um OK. Agora percebam o seguinte, ó. Bom, antes de prosseguir, eu vou trocar a cor do contorno para ficar mais característico para vocês conseguirem enxergar melhor aí. Olha só, eu mantenho pressionado, arrasto, fiz uma linha, essa linha se mantém selecionada, tá? Agora repare que eu tenho o asterisco junto com o meu pincel, permitindo assim que eu desenhe novas linhas a partir do zero. Mas se eu me aproximar da linha, ó, vocês estão vendo que o asterisco some, tá? Não sou eu, não estou fazendo nada, é ele mesmo. Se eu mantiver pressionado aqui e arrastar, olha só o que acontece. Eu reedito a minha linha, ó, aqui é a mesma coisa, tá? E o espaço entre existir, o asterisco, o espaço entre não existir, né? Olha só, daqui até a linha, tá? A gente chama de within, tá? E a gente consegue caracterizar o within maior ou menor dependendo do que a gente coloca aqui, ó, em pixels, né? Eu posso deixar ele aí com 20 pixels ou então com 2 pixels, mas 12 é o default dele aqui, tá certo? Eu vou tirar aqui o Keep Selected e eu vou deixar esse camarada aqui no meio da fidelidade. Dou um OK, maravilha, tá? Uma outra característica a respeito de pincéis aqui, pessoal, é o seguinte, olha só. Nós temos a possibilidade de utilizar diversas pontas de pincel, tá? Reparem no seguinte, né? Existem pontas diversas aqui, pontas de diversos tipos. Se eu quiser criar pontas novas, olha só, eu venho aqui em New Brush e eu tenho a possibilidade de brushes caligráficos, né? de pinceladas caligráficas, pincéis caligráficos. Eu tenho a possibilidade de pinceladas scatter. Scatter é quando você joga elementos, né, ao longo de uma linha, joga elementos ao longo de uma linha aleatoriamente. Tá? E eles têm diferença de espaço entre eles e tal, vocês vão ver. Nós temos também a possibilidade dos art brushes, tá? Que são brushes artísticos, das pontas de pincel, né? Das pontas verdadeiras de pincel. E a gente também tem a possibilidade de brushes de padrão,
Tá? Eu vou cancelar aqui para mostrar esses caras. Olha só, nós temos aí a possibilidade também de bibliotecas. Então, se eu quiser uma biblioteca, por exemplo, artística, olha lá, eu tenho aqui uma biblioteca com brushes caligráficos, tá? Só basta pegar aqui um brush, olha só, eu traço. O que eu tenho aqui é uma linha, ok? Só que a característica dessa linha é alterada pelo brush, certo? Se eu quiser aqui um scatter decorativo, por exemplo, eu vou pegar essa bolinha aqui, ó. Mantenho pressionado, arrasto, olha só. Ele desenvolve essas formas ao longo da linha que eu produzi, certo? Mesma coisa com os triângulos aqui, olha lá. Mesma coisa com esses corações e assim por diante, tá? E a gente tem aí brushes decorativos, vejam só. Eu posso fazer linhas artísticas aí, me utilizando desses caras aqui, ok? E tem vários outros brushes, inclusive brushes que imitam pinceladas, vamos ver, os bristle brushes. Olha só, pinceladas artísticas, né? Então, olha só, posso aumentar a espessura do meu traço, né, do meu contorno, e aí eu tenho uma espessura mais larga na pincelada também. Repare que essas pinceladas, olha só, elas vão se sobrepondo, né, para mimetizar a questão da aquarela. São pinceladas de aquarela. Deixa eu só selecionar todo mundo aqui e jogar fora para limpar a nossa tela, para a gente poder ver algumas outras situações aí. Setas, por exemplo, ó, né? Fica muito simples da gente trabalhar com pincéis algumas questões aí, ok? A gente também tem os brushes de padrão, quer ver? Que interessante. Olha só, eu posso criar padronagens com os meus brushes, certo? E aí eu posso também, não necessariamente eu preciso estar com a ferramenta pincel para ter características de brush nos elementos. Eu posso ter as minhas linhas aqui, vejam só vocês, ó, eu posso ter essa minha linha com uma característica de brush de, sei lá, esse brush aqui de pincelada, olha lá, tá? E aí eu posso ter uma outra característica aqui, olha, de recorte, né? Um pontilhado de recorte. Eu posso ter experimentar um outro aqui, ó. Reparem que esse mosaico aqui que eu estou mostrando para vocês, ele tem cantoneiras diferenciadas, né? Olha lá. Eu clico e ele faz a cantoneira, ele faz o canto do quadrilátero perfeitamente, né? Ó, vou preencher esse daqui com outro. Vamos ver aqui. Setinhas. Olha só. Ah, ficou meio estranho aqui. Realmente ficou. Alguns deles não funcionam da melhor maneira, né? Por quê? Porque aqui, esses caras aqui, eles preveem os cantos a 90 graus. Tá? E como aqui a gente tem ângulos diferentes, né? Ângulos mais agudos, não vai ficar bacaninha, né? Mas deixa eu mostrar para vocês uma outra possibilidade aqui, ó, um brush de pincel, olha lá, tá certo? A gente vai ver mais para frente como desenvolver pinceladas para produzir um zíper, por exemplo, tá? Para produzir uma costura diferenciada, ok? Então é isso aí, experimentem os brushes e encontro vocês na próxima videoaula. Até lá!